Seja muito bem-vindo, já estamos começando mais uma edição do programa Pergunte ao Deputado. A partir de agora a gente se conecta com você via e-mail, redes sociais e telefone para discutir junto com os parlamentares os assuntos sugeridos por você que assiste a TV Assembleia Legislativa. E este é um programa que você faz a pergunta e os deputados respondem. E o nosso sucesso depende da sua participação. Então entra lá no nosso site, no Facebook ou no YouTube e mande a sua dúvida. E a gente já começa com uma pergunta que chega para a gente por e-mail. Ela foi enviada pelo Alexandre Pavão. Ele é microempresário e pergunta: nesse momento de crise econômica do país, o que fazer para que os microempresários continuem a investir em seus empreendimentos, gerando emprego e renda para os trabalhadores, pagando os impostos em dia e contribuindo para o desenvolvimento dos municípios? A resposta desse tema fica por conta do deputado Renato Câmara. Confere aí. Alexandre, sua pergunta é muito pertinente e ela vem de encontro a um trabalho que já realizei no município de Viema quando fui prefeito daquela cidade. Um ponto importante no momento de crise é saber o seu posicionamento diante da sua comunidade e procurar parcerias com o município, com as instituições que apoiam o pequeno empresário, como o Sebrae, como o SESC, enfim, você procurar evoluir dentro da sua atividade, fazendo um controle de finanças, buscando compras institucionais por parte do poder público local e também por parte do poder público estadual. Esse é um ponto importante, a parceria e saber o seu posicionamento diante da sua comunidade de atuação. Nesse momento de crise, o que a gente mais precisa é de políticas públicas para garantir trabalho para quem precisa. E eu queria aproveitar para agradecer os inúmeros e-mails de perguntas que estão chegando para a nossa produção. Agora a gente vai responder uma pergunta que chegou por e-mail e o assunto é habitação popular. Ela foi enviada pela Janira dos Anjos, que tem 43 anos, ela mora aqui na capital e diz que há 9 anos possui cadastro nas agências de habitação municipal e estadual e sonha em receber uma casa própria. Ela diz que é mãe solteira, tem 2 filhos, paga aluguel e atende todas as exigências do programa de habitação popular. E ela gostaria de saber o que fazer para haver mais transparência no sistema de distribuição de casas populares. Desde já ela agradece esse espaço criado pela TV Assembleia para fazer as perguntas diretamente aos parlamentares. Janira, a gente que agradece a sua participação e quem vai responder a sua pergunta é o deputado Amarildo Cruz. Bom, em primeiro lugar, a dona Janira, com as inscrições feitas nos programas habitacionais tanto do Estado quanto do município, tem que fazer um acompanhamento, né, sobre os empreendimentos que estão sendo construídos tanto pelo Estado quanto o município em parceria com a União, né, para que ela possa estar acompanhando a distribuição desses empreendimentos. Nós tivemos algumas fases aqui na nossa capital e no nosso estado em que o programa habitacional foi desenvolvido com mais vulto, ou seja, mais casas foram produzidas. Nós estamos num momento em que tanto a União quanto o estado e o município têm produzido muito pouca nova habitação. E esse é um problema gravíssimo. Tem muita gente ainda nas filas para serem atendidas, embora nos últimos 12 anos houve um incremento na produção habitacional de uma forma geral no nosso estado. Mas dos últimos meses, principalmente de 2015 para cá, teve uma diminuição sensível nesse sentido. Eu, particularmente, sou autor de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 44, que está na Constituição do Estado, que obriga o Estado a investir no mínimo 1% do total de todas as suas receitas em habitação, ou seja, carimbando 1% no mínimo para ser investido em habitação, exatamente para que a gente possa superar esse problema. O problema da falta de habitação é um problema que envergonha ainda o nosso país. Isso não é um indicador de um país sério. As pessoas têm que ter minimamente garantido o seu direito de comer, de beber e de ter um teto, acesso à saúde e à educação. Isso é o básico, né? E ainda nós estamos longe disso, embora tenha melhorado sensivelmente nos últimos anos, mas ainda precisamos melhorar e muito, e no caso do Estado. Então, o que eu recomendo para a dona Janira é que a gente possa fazer o seguinte: acompanhar a quantidade de novas construções, de novas casas que são construídas no Estado. E no município de Campo Grande também. Quantos programas habitacionais estão em andamento no município e no estado?
E ela pode acessar e ter conhecimento disso no portal da GEAB, no portal da EMA, ou entrando em contato direto com esses órgãos para saber. Na minha região está sendo construído um conjunto habitacional, ou na outra região, para que faixa salarial, eu estou apta a ser contemplada nesses programas ou não, né? E, logicamente, cobrar isso do poder público. Na pior das hipóteses, acho que tem que ir ao Ministério Público, acho que tem que ir à Defensoria Pública, tem que fazer valer o seu direito como cidadão. Se preencheu todos os requisitos, se está inscrita devidamente, logicamente que está apta e tem que ser contemplada. E tem recursos da União e do Estado previstos no orçamento de ambos, principalmente, para ser destinados à habitação. O Estado tem que dar conta de fazer isso, de executar e de atender essas pessoas. Então, acho que a Assembleia tem como ajudar nesse sentido também, fazendo o papel que nós fazemos de cobrar mais investimentos, né, de dar mais transparência nos critérios de distribuição, porque também não adianta você produzir e destinar mal as casas. O Estado, por exemplo, não pode incorrer no erro de dar casa para quem já tem. Isso é um absurdo, isso é inconcebível. Você não vai resolver nunca o problema de falta de habitação se você ficar contemplando pessoas que têm casa em detrimento daquelas que estão na fila há muito tempo e que nunca foram contempladas em nenhum programa habitacional. Então, dona Janira, a questão não é tão simples como a gente gostaria que fosse, embora nós estejamos trabalhando para isso. E a gente espera que esse problema da falta de habitação seja corrigido o mais breve possível, para que mais famílias possam ter o direito de viver com dignidade dentro da sua casa própria, construindo o seu lar juntamente com a sua família, né? E agora o assunto é a acessibilidade. Ela foi enviada por um telefonema que o Carlos Barbosa fez para a nossa redação. Para falar com a gente por telefone é só ligar no 67 3326 4595. Então vamos ver qual foi a pergunta do Carlos. Ele diz que sofreu um acidente de trânsito e por conta disso passou a ter que utilizar uma cadeira de rodas para se locomover. E ele quer saber o que poderia ser feito pelos parlamentares para garantir mais acessibilidade em lojas, supermercados e bancos. Ele diz que depois que se tornou um cadeirante, passou a perceber a cidade em que mora de uma forma diferente e sentir na pele a necessidade de garantir o direito de ir e vir que todos os cidadãos têm. Carlos, a gente agradece a sua pergunta, a sua participação no nosso programa e quem responde esse assunto para você é o deputado Felipe Orro. Oi, Carlos. Realmente nós temos um projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa que garante o direito de acessibilidade em caixas de supermercado e de bancos. Supermercados com 6 ou mais caixas, né? E os bancos para que tenham caixas exclusivos adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, esse projeto foi aprovado na Assembleia para atender solicitação como essa sua, Carlos, que vai melhorar esse atendimento, melhorar a vida e a liberdade das pessoas portadoras de necessidades especiais. Com certeza, com isso, com essas adaptações que a lei prevê, vai poder você alcançar aquilo que você está nos cobrando. Um abraço. Investir em acessibilidade é investir em cidadania. E vamos de mais pergunta, então. Não? A gente não tem mais tempo? Então o programa Pergunte ao Deputado fica por aqui. Para participar, acesse o site www.al.ms.gov.br e clique no ícone TV Assembleia. E para rever esse e outros programas, acesse o nosso canal no YouTube ou a nossa fanpage na internet. Obrigada pela sua participação e a gente se encontra num próximo programa. Você já leu hoje? Com a leitura a gente conhece o mundo. As pessoas podem aprender a dirigir carro, ler, escrever, a fazer matemática. As crianças têm direito de frequentar uma escola, de ter acesso à leitura, porque isso é o futuro para as crianças. Eu quero ser médica ou musicista. E para isso tem que ler bastante. Ler é maravilhoso. É mesmo.